Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Meu nome é Natália Guimarães e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, minha gente, um reset assim para o próximo semestre, né, desse mês de agosto até dezembro, e um realinhamento de metas para você aí que perdeu as esperanças e que acha que o seu ano está todo perdido ainda porque teve algumas metas ou a maioria das suas metas aí você não conseguiu concretizar. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo de hoje. Gente, eu estava avaliando, né, as minhas metas no mês de julho que eu tinha colocado para mim. Eu acho que eu já conversei com vocês sobre isso. Eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para vocês assistirem. Esse outro vídeo que eu falo sobre como eu organizo ali as minhas metas de maneira palpável e possível. E analisando as minhas metas, eu percebi que eu coloquei várias metas assim, das quais algumas eu não dei continuidade, né, porque não fazia mais sentido ali para o momento que eu estava vivendo, e outras eu de fato não consegui concretizar ali mais ou menos no tempo esperado no primeiro semestre. Então, eu resolvi analisar todas as minhas metas que eu escrevi para o ano de 2026 e resolvi recalcular a rota, de fato pegando ali coisas que eram mais importantes e que seriam possíveis de serem realizadas e mantidas para esse segundo semestre. Algumas metas que eu tinha colocado para mim nesse ano de 2026, eu não consegui realizar no primeiro semestre, e também analisando eu percebi que não vai dar para poder realizar nesse segundo semestre por conta da demanda, do fato de eu estar em mais de uma escola e outras demandas relacionadas à casa, a dar conta de trabalho, de família, né? Então, essas metas não é que eu deixei para trás, mas que no momento eu dei uma pausa nelas, porque eu entendi que a prioridade nesse momento e para esse segundo semestre são outras. Então, ao observar as minhas metas, eu percebi que tinham algumas coisas que eu estava conseguindo realizar, porque dentro daquilo que eu escrevi, algumas ou boa parte delas eram metas das quais eu precisava fazer e construir ao longo do ano. Então, o meu objetivo com esse processo de recalcular a rota ali das metas que eu tinha colocado para mim era justamente poder analisar aquilo que fazia sentido e que era possível eu conseguir continuar ou não com elas nesse segundo semestre. Então, assim, se você perdeu as esperanças de, meu Deus do céu, eu coloquei tanta meta para mim, mas isso, aquilo não deu certo, calma, que nem tudo está perdido e que sim, pode acontecer de você ter escrito aí coisas para você que você planejou para o seu futuro ali, né, de curto prazo, que no caso foi desse ano que a gente tá, que não acontece, tá? É normal, não adianta a gente se descabelar, a gente querer enlouquecer por conta disso, porque não vai resolver. A vida é assim, a vida ela vai acontecendo enquanto a gente está planejando coisas para o nosso futuro, e ao passo que a gente está fazendo esse planejamento, a vida ela está acontecendo no presente. Então tem coisas que a gente não espera, tem coisas que vai chocar com algo que a gente planejou, que precisaria de mais tempo, ou de repente precisaria de mais recurso financeiro, né? Mas o que eu tenho para dizer hoje para você é que não desista, nem tudo tá perdido. Calma, respira fundo, que dá sim para a gente poder realinhar as nossas metas e a gente continuar com elas no semestre seguinte, no ano seguinte, dá sim, tá? Nem tudo tá perdido. Então, quando eu dividi as minhas metas desse ano de 2026, eu dividi em várias metas. Eu coloquei vida pessoal, vida profissional, YouTube, estudos, vida financeira, a parte financeira do casal, enfim, eu separei por várias áreas, porque eu realmente gosto disso, tá? Mas, para esse segundo semestre, eu resolvi pegar todas essas metas
ver o que fazia sentido e dividir somente em 4 áreas. E essas 4 áreas são saúde física e mental, vida pessoal, vida financeira e estudos e trabalho ali, que meio que está incluso as duas coisas, porque não dá para a gente fazer de maneira muito minuciosa cada coisinha ali que a gente escreveu. Então eu dividi desse jeito para eu poder de fato observar ali aquilo que seria possível de manter. Então eu vou compartilhar com vocês, né, algumas coisas, porque já são coisas que eu venho construindo ao longo desse ano e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Na parte da saúde física e mental, as metas que eu reservei para mim, né, foi de fato continuar construindo e fortalecendo os hábitos que eu já vinha fazendo ali no primeiro semestre, que é manter ali o treino de musculação 3 vezes na semana, né, que estava acontecendo justamente o contrário ali, mais ou menos, no finzinho ali do segundo semestre, né, porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu já tinha conseguido manter 3 vezes, então eu queria ir 4, só que terminou que, por ser final de semestre, muita coisa para corrigir, notas, isso, aquilo, outro, terminou que eu não estava conseguindo nem ir 2 vezes. Então, assim, se eu tivesse mantido o meu foco de ir, de fato, as 3 vezes direitinho, eu teria conseguido sustentar tranquilamente até hoje. Então, de fato, aí a meta para esses próximos 4, 5 meses aí é, de fato, voltar e continuar, na verdade, construindo esse hábito de manter aí as 3 idas na academia para poder fazer musculação. Essa foi a primeira meta. A segunda meta foi continuar buscando esse processo de beber aí uma quantidade bacana de água, 2 litros no mínimo. Outra coisa que eu coloquei aqui também foi justamente comer mais frutas, né, legumes, verduras e tudo mais. Organizar minha alimentação sempre ali na quinta, sexta, sábado de manhã, assim, no máximo, para eu conseguir de fato curtir o meu final de semana, descansar no meu final de semana, que era o que não estava acontecendo muito bem ali no primeiro semestre, porque muitas vezes, na maioria das vezes, eu deixava para me organizar ali em relação à alimentação. Sempre no final de semana, muitas vezes eu perdi o meu sábado, meu domingo inteiro, arrumando casa, fazendo comida, preparando, sabe, o planejamento das refeições da semana, e aquilo consumia todo o meu final de semana. Ou seja, eu não tinha um descanso de fato, porque eu trabalhava ali a semana toda. Quando era na quarta-feira, eu parava para organizar as coisas de casa, né, e fazer algumas coisas dos trabalhos das escolas. E quando era no final de semana, ao invés de eu descansar, eu continuava trabalhando, só que agora dentro de casa e fazendo o planejamento da semana seguinte em relação à alimentação. Então foi uma coisa que de fato é isso que eu quero muito levar e sustentar nesse semestre seguinte, que é justamente essa questão de aproveitar mais o meu final de semana, diluindo aí a minha organização na alimentação entre quinta, sexta-feira, sábado, assim, de manhã, no máximo, para eu pelo menos ter o meu domingo para eu conseguir respirar, sabe? E o último ponto que eu coloquei aqui também foi continuar praticando o autocuidado, que eu já vinha também nesse hábito de manter as unhas feitinhas da mão, do pé, a sobrancelha arrumadinha, passar um batom para poder trabalhar, ou um gloss, alguma coisa que eu me sinta bem, né? Lavar meu cabelo, hidratar, ter toda aquela parte do autocuidado que é tão importante, né? Fazer uma limpeza de pele com os produtos que eu tenho aqui em casa, sabe? É mais ou menos por aí. Na parte de vida pessoal, minha gente, eu coloquei aqui justamente essa questão de descansar mais nos finais de semana, de fato, porcionando essa organização da alimentação entre a quinta e a sexta, né, como eu falei para vocês. Uma outra coisa que eu coloquei também foi continuar praticando os meus hobbies, né, de leitura, cadernos, pinturas, coisas que eu sempre gosto de fazer, mas que nesse primeiro semestre, pelo fato de eu ter entrado numa escola nova, eu não consegui fazer tanto, por conta que eu estava me adaptando a uma nova rotina, a uma nova dinâmica de trabalho. Então essa foi uma das metas. Uma outra que eu coloquei também, que eu senti que me prejudicou demais nesse primeiro semestre, que eu realmente percebi como algo doentio, que eu até filmei para vocês, foi de fato aqui a questão do tempo de tela, né? De passar muitas horas
no telefone, na rede social. Então isso é uma coisa que eu quero diminuir bastante. E uma outra coisa que eu coloquei aqui também foi poder ficar mais tempo com os meus pais, ou seja, frequentar mais a casa dos meus pais. Por quê? Porque como acontecia de muitas vezes eu deixar serviço que era para eu diluir na semana para o final de semana, acabava que eu me sentia extremamente cansada para poder ir para casa dos meus pais, ficar um tempo maior com eles. Então, nem todos os finais de semana eu conseguia ir. Às vezes eu não conseguia, passava 15 dias sem ir na casa dos meus pais e eles moram bem pertinho assim de mim, sabe? Aí, gente, na parte da organização financeira, eu coloquei aqui que eu preciso continuar investindo, né, na reserva de casa, que de fato é isso, que desde janeiro aí a gente vem construindo, guardando mês a mês um valor X, né, dentro aí da nossa reserva. Outra coisa que eu também coloquei foi continuar investindo na minha reserva de emergência, com o objetivo de fortalecer essa reserva de emergência, fazer ela ficar cada mês um pouco maior. E aqui eu coloquei um valor mínimo de pelo menos R$100, sabe? Que é o valor que eu consigo pagar. Geralmente eu coloco de 100 a R$200, porém eu sei que vai ter meses que vai ficar mais difícil, porque eu tenho outros objetivos aí para essa questão do dinheiro, né, da reserva do casal, do investimento do casal, mas isso daí fica mais aqui no off, né? E outra coisa que eu também coloquei aqui, minha gente, foi pensar antes de comprar em relação a gastos impulsivos. Aqui perto da minha casa, minha gente, tem uma lojinha de R$5 que vende muita coisa de maquiagem, muita coisa de biju. E às vezes acontece de eu, no impulso, querer comprar alguma coisa que quando eu paro para pensar, eu digo, meu Deus do céu, eu nem vou usar isso daqui da forma como eu gostaria de usar ou que eu pensei que iria usar. Então, por isso que eu coloquei para eu refletir tanto em relação a essas compras, que por mais que sejam mínimas, a longo prazo pode virar uma bola de neve, né? Quando você for analisar ali seus gastos mensais. E também em relação à compra de comida mesmo, sabe? De eu parar, respirar um pouco, pensar, não, será que eu realmente quero comer isso mesmo? Será que eu não posso, de repente, cozinhar aqui em casa uma comida gostosa que possa valer muito mais a pena do que gastar dinheiro com iFood, com coisas nesse sentido, sabe? E uma última coisa que eu coloquei aqui foi, de fato, reduzir as dívidas e compras em cartão de crédito, né? Porque eu particularmente sou uma pessoa, minha gente, que eu não gosto de contar com azar, como diz a história, né? Então, assim, eu sempre costumo organizar as minhas finanças por semestre. Então, naquele semestre, se eu tenho uma compra de valor alto para fazer, eu divido aí no máximo 6 vezes, que é a quantidade ali de parcelas máximas que eu consigo pagar e sustentar o pagamento dessas parcelas. E aí eu me organizo dessa forma. Então, assim, se eu precisar, porventura, nesse semestre, fazer alguma compra grande no cartão de crédito que eu não consiga comprar à vista, né? Então eu vou dividir no máximo do máximo 5 parcelas, sabe? Porque eu sei que é até onde eu consigo pagar. Porque, minha gente, eu não sei vocês, mas eu, como professora hoje, eu não me sinto nada estável financeiramente. No sentido de, tanto faz hoje eu estar ganhando R$2.000 de salário, como amanhã, ano que vem, eu estar ganhando R$1.000, R$900, como já aconteceu comigo, que eu até já falei com vocês sobre isso aqui no canal, né, de estar ganhando menos de R$1.000 de salário. Então, eu realmente não gosto de contar com essas coisas, fazendo planos muito grandes, em relação a cartão de crédito, pensando justamente nessa minha estabilidade financeira. E na parte da vida profissional ali, de estudos, eu coloquei de fato, né, continuar com esse objetivo de postar um vídeo por semana. Queria conseguir postar mais vídeos, 2 vídeos por semana, queria. Mas, minha gente, é difícil pra caramba com a rotina que eu tenho. Eu tenho certeza que se eu postasse 2 vídeos por semana, eu iria conseguir fazer com que esse canal crescesse muito mais do que postando um vídeo apenas por semana. Mas, assim, infelizmente é o que eu posso no momento. E eu quero realmente buscar nesse semestre muito mais ainda essa questão da constância em relação a esse canal aqui.
E aí, uma outra coisa que eu também coloquei como meta é de fato planejar o meu calendário de conteúdos aqui para o canal com antecedência. Isso já era uma coisa que eu já vinha fazendo há alguns bons meses esse ano e estava dando muito certo, assim como tem dado, né? Porque fica mais fácil para poder me organizar, parar um tempo ali da minha semana para conseguir gravar 2 vídeos no máximo, editar, já deixar pronto e aí só fazer subir esse vídeo ali no dia que precisa ser feito, né, esse processo. Outra coisa que eu também coloquei foi gravar 2 vídeos por quinzena, né? Ao invés de eu gravar um vídeo por semana, eu parar ali uma tarde de um dia que eu tiver de folga ou no final de semana para gravar logo ali os 2 vídeos da primeira quinzena do mês, depois em outro momento gravar mais 2 para poder ficar melhor. E uma outra meta, minha gente, que eu coloquei aqui também, que sinceramente eu não sei se vai ser possível, eu considero uma meta muito alta, que é conquistar os meus 500 inscritos aqui no YouTube, minha gente. Eu queria tanto conseguir isso. Bora me ajudar, bora pra gente conseguir chegar nessa meta de 500 inscritos. Meu Deus, será que é possível? Eu postando um vídeo somente por semana, misericórdia. Mas assim, eu coloquei porque eu preciso de algum reforço ali mínimo para eu dizer assim, cara, tá valendo a pena produzir esses conteúdos, esses vídeos têm chegado a mais pessoas têm conhecido aqui esse cantinho, então eu preciso ter um estímulo, né? Por isso que eu coloquei esse número. Hoje a gente tem aí 230 inscritos, foi a última vez que eu vi. Tinha 230, 240 pessoas para chegar a 500, meu Deus, será que é possível? Em menos de 6 meses, sei não, viu? Eu confesso que eu não estou muito esperançosa, mas, né, a gente pode querer muito uma coisa, mas quando a gente pensa que não, minha gente, eu acredito muito nisso, sabe? Deus, ele tem algo muito maior. A gente pensa de uma maneira tão pequenininha, mas quando a gente vê, meu Deus do céu, conquistou muito mais do que aquilo que a gente pediu, né, não? E algumas outras coisas que eu vou falar só até aqui, tá? Tem uma coisa dessas metas que eu não vou falar porque realmente é algo muito pessoal, é algo muito pro futuro ainda, não desse ano mais, mas que eu não vou falar isso para vocês. Mas uma outra coisa que eu coloquei aqui também foi fazer 2 cursos de design gráfico, né? Eu já consegui fazer no caso, uma jornada, mas eu quero de fato nesse semestre fazer 2 cursos, pelo menos no mínimo, na área de design gráfico. Eu comprei uma plataforma de cursos, eu dei uma olhada, mas eu ainda não parei de fato para dizer assim, bom, hoje eu vou estudar esse curso aqui, eu ainda não parei, tá? E por fim, eu coloquei que eu quero finalizar esses benditos resumos do curso de design gráfico que eu fiz, o curso técnico. Já faz tempo, minha gente, que era para eu ter finalizado esses resumos para poder organizar o meu caderno de estudos. Eu ainda não fiz, vocês acreditam? Mas de verdade, desse semestre não passa. Desse semestre não passa. Eu preciso finalizar tudo isso, né, para deixar o meu caderno bem organizadinho. Então foi isso, minha gente. Essas foram as metas, né, que eu, analisando as outras que eu tinha escrito, eu resolvi recalcular essa rota dentro daquilo que era possível na minha realidade hoje, na minha rotina hoje, né? E mais uma vez eu venho dizer para vocês, se vocês estão com esse desânimo de desistir das metas de vocês, por favor, não desistam, porque cada dia é um novo dia, cada semana é uma nova semana e uma nova oportunidade para a gente continuar indo em busca daquilo que a gente quer se tornar. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Façam essa técnica de recalcular. Olhem mesmo para as metas que vocês escreveram, vejam o que é possível continuar mantendo, vejam o que não faz mais tanto sentido para essa segunda parte do ano e retire mesmo. Não tenha medo de deixar em stand-by, porque não adianta a gente querer dar conta de tudo, a gente não vai conseguir dar conta de tudo e tá tudo bem. Eu vou ficando por aqui, um cheiro bem grandão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!